Olá, sejam todos bem-vindos no nosso primeiro vídeo do canal. Tá bebezinho, tá começando agora. E eu tô muito feliz por isso, por estar dando início a esse canal aqui, conversando com vocês, compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Para quem não sabe, eu sou a Isabela Gonçalves, psicanalista. Hoje nós vamos abordar um assunto bem delicado, porém necessário. Vamos falar sobre o luto, tá? Talvez vocês estejam passando por essa dor, talvez você esteja passando por uma perda, talvez você esteja passando, ou conheça alguém que esteja passando pelo luto, né? E se você conhece alguém que esteja passando pelo luto e precisa de uma ajuda, manda esse vídeo, compartilha esse link, ou escreve aqui qual luto você está vivendo hoje, se é o luto de uma perda de uma pessoa amada, se é o luto de a perda de um trabalho ou a perda de um bem, porque existe vários tipos de luto, né? Não só o luto pela morte, né? De perder uma pessoa querida, mas também existe outras formas de luto, né? Tipo de dores do luto, né? Então, se você conhece alguém que esteja passando pelo luto e precisa ouvir falar como sair do luto, como sobreviver ao luto, né? Envie esse link, compartilhe esse link com essa pessoa, que com certeza vai ajudar bastante, tá? Vamos lá. Vamos falar então sobre o que é o luto, né? Primeiramente, o luto é o estado emocional de dor, né? Um sentimento de amor rompido, um amor partido, um amor perdido. Pode estar relacionado a perdas de trabalho, como eu já disse, né? Um relacionamento, ter chegado ao fim, o roubo de um bem, por exemplo, um carro. Às vezes a pessoa não consegue passar por essa dor, né? Por mais que você tenha sido uma perda de um bem, ela acaba sofrendo também bastante. E o pior de todos que é a perda de uma pessoa amada, né? Uma mãe, um filho, um pai, o esposo, a esposa. E qualquer pessoa, né, que seja querida por você, você pode sofrer, acabar entrando nessa dor emocional. Cada um lida com o luto da melhor forma para si. Está tudo bem, desde que não seja, e você não fique no luto de uma forma destrutiva para você mesmo, tá? Então, cada um vai achar uma maneira de passar pelo luto da melhor forma para si. Temos que passam mais rápido pelo luto, né? Outros ficam no luto durante 1 ano, 2 ou até mais, sendo que a partir de 2 anos já não é mais saudável, né? O luto deve ser vivido até 1 ano, no máximo 2 anos. O que passar disso já pode se tornar algo patológico e não é bom para a sua saúde. Se você está passando pelo luto, você sabe que ele causa alguns tipos de sentimento, né? E para quem nunca passou pelo luto, eu vou informar aqui que o luto ele causa alguns tipos de sentimentos, né? Quais são eles? Dentre eles está o desânimo, a ansiedade, a culpa, a insegurança, a raiva, a insônia, o desinteresse, o choro repetitivo ou repentino, pensamentos recorrentes, a perda, seja pessoa ou bem material, um trabalho, ficar pensando sempre no que aconteceu, né, naquela perda. Então, algumas pessoas sabem lidar melhor com essa perda. Algumas pessoas conseguem ter um equilíbrio emocional mediante a uma perda, mediante ao luto, mas nem todo mundo consegue passar pelo luto dessa forma, né? A maioria das pessoas sofrem muito. E é por isso que eu tô aqui hoje, para ajudar você a entender um pouquinho sobre esse processo do luto. O que fazer então? O que você precisa fazer quando você está passando pelo luto, né? O luto não resolvido, ele pode trazer doenças físicas e mentais, né? Como depressão, ansiedade, toque, crise de pânico. Então, ou seja, o que a gente precisa fazer? Resolver esse luto, né? Liberar essas energias. E como você vai fazer isso? Fazendo terapia, falando sobre o assunto. Mas daí, quando você passa pelo primeiro momento do luto, você está sofrendo muito, né? Então, falar sobre a perda se torna difícil, eu sei. Então, geralmente a pessoa não quer procurar uma terapia, não quer procurar conversar sobre esse assunto logo de início, né? Mediante essa dor gritante dentro do peito. Mas é necessário. A primeira coisa que você pode fazer é chorar.
nesse primeiro momento da perda, chore. Chore muito mesmo, chore bastante. Se você tem vergonha de chorar na frente de alguém, não tem problema, chora no quarto, chora sozinho. O importante é você chorar, porque quando você chora, você está colocando parte dessa energia para fora. Está liberando, você não está retendo, você está colocando para fora. E aí, você depois, quando você estiver pronto para poder começar a falar, aí sim, você vai dar o primeiro passo para poder dar início ao seu luto, às etapas delas, né? E seguir em frente. Mas, mediante a primeira etapa do luto, se for preciso, chore bastante mesmo, tá? O luto pode levar em torno de 1 a 2 anos, tá bom? Não é legal passar disso. O luto ele deve ser vivido, ele não deve ser pulado as etapas do luto. Viva as etapas do luto, saiba que tudo tem seu tempo, vai passar, tá bom? Por mais que o sofrimento seja grande, por mais que você ache que não tem como, por mais que você ache que você não vai aguentar, saiba que tudo é momentâneo. E essa dor, ela vai diminuir com o tempo. Após a perda, né, no primeiro mês, se é uma perda pela morte de uma pessoa querida, né, primeiro mês você chora todo dia, não tem jeito, né? Segundo mês, você chora dia sim, dia não. No terceiro mês, chora quando lembra. Agora, a partir do quarto mês, o choro já deve ser mais controlado, a pessoa já começa a falar com mais facilidade sobre a perda. Então, é nesse momento que entra na melhor forma a terapia, porque você já está preparado para falar melhor dessa perda, né? E é necessário falar. Não adianta a gente querer fugir. Não quero tocar no assunto. Não quero falar sobre isso. Seja de uma perda de relacionamento ou uma morte, você tem que falar, você precisa falar. A partir do momento que você retém isso com você, você está somatizando dentro de você um sentimento ruim, um sentimento de uma dor que não vai te trazer saúde, vai te trazer prejuízos na saúde, né? Então, a gente precisa falar, tá? É necessário, por mais difícil que seja. E conforme você começa a falar, conforme você começa a se abrir, conforme você começa a falar sobre a perda, isso vai se tornando cada vez mais leve. Você vai conseguir falar. Você vai chorar a primeira vez que falar, vai chorar a segunda, mas daí em diante você já começa a eliminar essas energias. E aí você vai conseguir falar cada vez mais com mais facilidade. Quer dizer que você vai estar esquecendo a pessoa amada? Não, não é isso. Você apenas vai estar vivendo o seu luto da melhor forma para você. E eu queria te perguntar aqui, se você está passando pelo luto hoje, o que passa na sua mente? O que você pensa? Que tipo de pensamentos são recorrentes? Você acha que não merece viver? Você acha que tudo está acabado? O que está passando na sua mente hoje? Se você está passando pelo luto, eu quero que você deixe aqui nos comentários para depois eu ler e saber o que você pensa, o que passa na sua mente. Se você pensa que está tudo acabado, se você pensa que você não merece viver, se esses tipos de pensamentos têm passado na sua mente, provavelmente você está vivendo na pulsão de morte, tá? E é mais do que necessário você procurar um terapeuta, procurar um psiquiatra para poder te ajudar a passar melhor por essa fase, tá? Vamos conhecer um pouquinho, então, da fase do luto. No primeiro momento, a gente passa pela negação, né? Você pode estar passando, talvez, pela negação agora. Não acreditando no que aconteceu, negando o que aconteceu, não quer acreditar, sabe? Sempre negando. Então, essa é a primeira fase, é a da negação. A segunda fase é a da raiva. E pode ser que você tenha raiva da pessoa que você perdeu, pode ser que você tenha raiva de tudo, de todos, do mundo e até de Deus. Então, essa é a segunda fase, é a da raiva, tá? A terceira fase é da barganha. Você fica barganhando. Você pensa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Você acha que pode barganhar com essa situação. Você fica ali naquela situação barganhando com você mesmo. Entendeu? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então, essa é a fase da barganha, tá? E na quarta fase, você está passando pela depressão. E não é a depressão comum que a gente conhece, né? É o estado depressivo.
E a pessoa chora com muita facilidade, às vezes ganha muito peso por comer essa emoção, né? Não saber lidar com essa emoção, então às vezes ganha muito peso com isso, ou até mesmo pode ser que perca o apetite, né? Fique sem comer e aí perca também peso, né? Entre outros sintomas da depressão, né? Essa é a quarta fase. Na quinta fase é a aceitação. É quando você chega na fase de você aceitar o ocorrido, aceitar o que aconteceu, aceitar a perda, aceitar que vai ficar tudo bem, aceitar que tudo tem um propósito, aceitar que faz parte da vida, né? Então você chega na fase da aceitação e aí você conclui as etapas do luto. Depois de falar essas 5 etapas do luto, me diz aí, qual etapa você está passando agora? Em qual etapa você está? Você está na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta? Você já chegou na aceitação? Ou ainda está na negação? Você está na raiva, está na barganha, está na depressão? Qual fase você está? Deixa aqui para mim, tá bom? Depois eu quero ler o que vocês escreverem aqui. Para encerrar esse vídeo, eu quero te dizer que tudo é passageiro. Essa dor vai passar, ela vai diminuir, tá bom? Se você perder uma pessoa amada, faça valer a pena tudo que ela viveu, tudo que ela fez por você. Continue vivendo sua vida da melhor forma, não desista, tá bom? Não pergunte à vida por que você está passando por isso. Pergunte para que eu estou passando por isso. De tudo que nos causa dor, tudo que a gente passa na vida, seja bom, seja ruim, a gente deve perguntar não o porquê, mas o para quê, tá? Eu sei que tem pessoas que não querem esquecer. E aí elas se afundam numa dor. Elas se afundam cada vez mais nessa dor do luto, porque, na verdade, elas não querem deixar ir. Não querem deixar, ou tem medo que, passando pelo luto e passando o luto, ela vai esquecer a pessoa amada. E não é assim, não é assim que funciona. Você vai diminuir a sua dor, mas você jamais vai esquecer. Jamais vai esquecer sua perda, né? O que vai ficar vai ser saudade, vai ficar as memórias dos momentos bons que você viveu com a pessoa amada, com a pessoa que você perdeu. Então, de tudo que vai ficar e que precisa ficar é a saudade, tá? Não a dor. A dor, com o tempo, ela tem que diminuir. Se ela não diminuir, ela vira algo patológico, tá bom? Outras pessoas também sofrem muito no luto e sofrem porque deixaram de dar o seu melhor em vida para a pessoa amada, né? Deixaram de ser bons filhos enquanto podiam, deixaram de ser bons pais, deixaram de ser um bom esposo, uma boa esposa. Enfim, pessoas que sofrem muito também no luto são esses tipos de pessoas que deixaram de fazer algo importante ou de dar importância ao que perdeu, né, enquanto tinha vida. Então, isso causa uma dor enorme também, porque você não vai mais poder, né, ser melhor para aquela pessoa que você perdeu. Não vai estar mais aqui presente, isso na sua mente, né? Não vai estar aqui presente, então você não pode ser uma pessoa melhor para ela. Só que eu quero te dizer que faça valer a pena. Se aquela pessoa queria que você se tornasse alguém melhor, se queria que você mudasse, se queria que você se tornasse alguém com um caráter melhor, talvez. Então, o que importa hoje não é você ficar remoendo o que você deixou de fazer, mas sim você precisa pensar no que você vai fazer daqui em diante para fazer valer a pena aquela vida que você perdeu, para fazer valer a pena aquele tempo que você perdeu. Então, você precisa hoje pensar no que eu vou fazer. Aí entra o pra quê, né? O pra que eu tô passando por isso. E aí você pode associar isso no que eu vou fazer daqui para frente e não ficar vivendo o que você poderia ter feito. Sempre vai dar para você melhorar, né? Quem sente culpa, dá desculpa. Quem se arrepende, muda. Então, grave isso, tá bom? Se você perder um trabalho, seja melhor no próximo. Se você perder um relacionamento, seja melhor no próximo. Se você perder uma pessoa amada, e aí você seja melhor no que você puder ser,
daqui pra frente, tá? Então, resumindo, para você passar pelo luto, você precisa falar, tá? Não se esqueça, você precisa falar sobre essa dor. Não queira ocultar essa dor, não queira não tocar no assunto. Fale sim para você poder sair logo dessa dor, tá? E não se esqueça de procurar um especialista para que possa te ajudar. Não retenha essa energia, libere ela, libere, tá? Não pule etapas, viva todas as etapas do luto, tá bom? E aqueles que conseguem passar com mais facilidade, não vamos julgar, não vamos criticar. Conheço pessoas que conseguem passar pelo luto com mais facilidade, mais rapidez. E algumas pessoas às vezes julgam, né? Ah, não amava, ah, não gostava, ah, não fazia diferença. E nem sempre vai ser isso, gente. Tem gente que tem facilidade de passar pelo luto, outras têm mais dificuldade, cada um com o seu. Então a gente tem que respeitar. Bom para quem consegue passar mais rápido. Não vai somatizar tanto no corpo dessa pessoa, não vai somatizar doenças no corpo dessa pessoa, na mente dessa pessoa. Agora, quem tem mais dificuldade tem grandes chances de somatizar, tem grandes chances de adoecer. Então, não vamos julgar quem passa muito tempo, nem quem passa muito tempo a gente vai ajudar. E quem passa com mais facilidade, não vamos criticar, né? Vamos torcer para que ela continue assim. E siga a vida, porque todos nós vamos ter que seguir, todos nós vamos passar por uma dor, vamos passar por uma perda, mas temos que saber passar, não podemos ficar, nós precisamos passar por essa dor, tá? A vida precisa seguir, ela não para, só vai parar quando acabar pra gente, então a gente precisa seguir, mediante a dor, a gente precisa conseguir seguir, tá? Então é isso, gente, hoje eu encerro por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal para ficar informado quando tiver novos vídeos. Toda semana vamos lançar um vídeo para vocês. Aproveitando, já deixa aqui pra gente também qual seria um bom tema pra gente falar semana que vem, tá bom? Obrigada a todos pela atenção, gente. Tchau, tchau.